Então apertem os cintos. O ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, ele estendeu a anulação de quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS para Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente da República, entre outros. Essa decisão é de hoje. Ontem, o ministro tinha acatado o pedido de anulação feito pela defesa da empresária Roberta Luxinger, amiga do filho do presidente Lula. Nesta quinta, o ministro Dino estendeu essa decisão a todos os requerimentos aprovados na mesma votação pela CPMI, incluindo o que determinava a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha. Eu vou começar essa com o Diego Tavares. Diego, nós falávamos, sobre a decisão tomada após a solicitação da defesa da amiga de Lulinha e muitos entendiam que era questão de tempo para o ministro da Suprema Corte estender para os demais, sob justificativa de que a aprovação tinha acontecido em bloco, em globo. Não tinha especificado requerimento por requerimento, que acaba sendo uma prática de algumas comissões. Você, como tem muitos contatos nos legislativos municipais, estaduais e federais, sabe que, por vezes, os parlamentares acabam fazendo aquela votação simbólica, Se não tiverem nada contrário, permaneçam como estão, aprovado. E muitas vezes tem uma porção ali de requerimentos ou, aprovação de sessão solene, já acompanhamos muito isso. Mas no caso desses requerimentos, o ministro Dino entendeu que a leitura e a análise deveria ser feita uma a uma. Diego. Pois é, Caniato, um primeiro ponto aí que está ficando um pouco escanteado nessa discussão é que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal vai de encontro a uma decisão soberana do parlamento, que inclusive foi referendada pelo presidente não só do Senado, mas do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decisão que foi referendada por ele após conversar com o presidente da CPMI do INSS. Outro ponto que também tem escapado um pouco ao debate é que essa decisão do ministro Flávio Dino, ela atinge somente a quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos na CPMI do INSS no âmbito da CPMI. Mas o ministro André Mendonça, desde janeiro deste ano, já havia determinado essa quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, da empresária amiga do filho do presidente da República também, e de outros que supostamente estariam envolvidos no escândalo do INSS, e esse material proveniente dessa quebra de sigilo bancário e fiscal já se encontrava depositada junto aos investigadores na Polícia Federal. Então, em que pese esse material não vá chegar à mão dos parlamentares na CPMI, isso já está em posse dos investigadores e, sem dúvida nenhuma, vai integrar o processo na Justiça que será movido futuramente contra os envolvidos nesse escândalo. Não vejo um prejuízo no sentido da efetivação da justiça. Agora, chama muita atenção todas as investidas contra o bom fluxo dessa CPMI. Quando o requerimento foi aprovado na CPMI, nós tivemos quebra-quebra no parlamento, teve deputado agredido, teve soco no rosto de deputado, infelizmente, mais uma vez, evidente quebra de decoro parlamentar, inclusive que sem dúvida nenhuma será examinado pela Comissão de Ética da Casa, mas mesmo assim diversos esforços para blindagem de algumas figuras. Aliás, isso desde o início dos trabalhos. Sempre que as investigações começam a encostar no governo, começam a encostar no Planalto, a gente acompanha essa movimentação, essa corrida por decisões judiciais tomadas de inopino, e nesse caso não foi diferente. Infelizmente, no âmbito da CPMI, nós não teremos essa verdade dos fatos. Esperamos que no julgamento, no foro judicial adequado, nós tenhamos a correta apuração, a apuração de todas as provas que, repito, já se encontram em poder dos investigadores da Polícia Federal. Pois é, segundo as informações que chegam à redação, além da defesa do filho do presidente, outros advogados também solicitaram a suspensão da quebra de sigilos contra os clientes. Estamos falando do lobista Márcio Alaor, também o ex-CEO do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, a empresária e presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e também outras figuras ligadas ao mercado financeiro. Você, Dávila, quais aspectos dessa decisão do ministro Dino nós devemos destacar aqui para a nossa audiência? Mais uma decisão absurda do juiz.
Por duas razões. Como bem lembrou o Diego, viola, é o ativismo do judicial. Quem decide o que em CPI é o Congresso Nacional. Não tem que ter essa interferência. E segunda coisa, é uma interferência direta na relatoria de André Mendonça, que é o relator dessa matéria no Supremo. É quase como se o juiz estivesse cancelando o poder do relator da matéria. Isso é brincadeira. Está brincando. Não é assim que se comporta numa Suprema Corte. Não é assim que se faz valer a autonomia de um relator de um projeto. É um absurdo total. O Supremo comete um dia é o Flávio Dino, outro dia é o Gilmar Mendes, cada um fica se metendo na relatoria do André Mendonça. Por quê? Porque, Canhato, parece que tem muita gente na Suprema Corte que não quer saber desses casos escandalosos, esclarecidos para a população. Está na hora da Corte funcionar como uma corte constitucional, zelar pelo seu papel de guardião da Constituição e não fazer política. Aqueles que gostam de fazer política têm que deixar a toga e disputar voto. Não dá para continuar atuando desse jeito. Pois é importante o Dávila estar mencionando, só quero reforçar para a nossa audiência que o ministro André Mendonça é relator do caso do Banco Master na Suprema Corte, mas também é relator da ação sobre o escândalo do INSS na Suprema Corte. Antes de passar para o Mota, rapidamente, eu preciso dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. E aí, Mota, só 20 segundos, Diego, só esclarece para a gente, esse questionamento que o Dávila faz é importante. Por diversas vezes, assuntos ligados à suposta tentativa de golpe, quando tinha alguma coisa que se conectaria lá no futuro, já passavam para o ministro Moraes. Nenhum ministro se arriscava a tomar qualquer tipo de decisão. Passa para o ministro Moraes, que é um assunto que ele está tocando. Por que, nesse caso, o ministro Dino não passou para a decisão do ministro Mendonça, que é o relator do episódio do INSS? Olha, Canhato, um pouco não tem como negar, é de fato conveniência de interesses dentro da Suprema Corte, isso é inegável. Mas nesse caso especificamente, nos dois casos citados pelo Dávila, primeiro do ministro Gilmar Mendes, a manobra que foi feita foi a utilização de um processo pré-existente, a utilização de um processo que se encontrava sob relatoria do ministro e arquivado desde 2021. A petição foi endereçada neste processo, então o relator era já o ministro Gilmar Mendes, muito embora a decisão tocasse o caso da CPMI. No caso dessa decisão do ministro Flávio Dino, o que aconteceu foi que a defesa da empresária ela manejou um mandado de segurança. E no regimento interno do mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, ele não é distribuído pela chamada prevenção ao relator que já toca um caso com o qual esse mandado guarda alguma conexão. Ele tem que ser redistribuído para outro ministro. Isso tem precedentes no Supremo Tribunal Federal. Agora, de fato, salta aos olhos que não foi o procedimento adotado durante a trama golpista. Lá, tudo, absolutamente tudo, ia para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não foi observada a regra. O que aconteceu agora com o ministro Flávio Dino é, de fato, a regra no Supremo Tribunal Federal, regra com a qual, inclusive, eu não concordo. Há uma evidente conexão do pedido desse mandado de segurança com a relatoria do caso, deveria ser tratado pelo ministro André Mendonça. Pois é, a decisão do ministro Dino anulando a quebra ou suspendendo a quebra dos sigilos de alvos da CPMI do INS no que tange os investigados, aqueles que tinham sido citados nos requerimentos aprovados pelos congressistas, inclusive o filho do presidente da República, mas também outras figuras. Você, Mota, o que lhe chama a atenção? Quais são suas considerações? O que devemos tratar aqui com o nosso público? Vou pedir só para você fazer uma introdução ao seu próprio comentário, porque em 40 segundos a rede chega. Eu acho que a surpresa dessa decisão é zero. Eu sou engenheiro, eu não sou jurista. Eu sei que o direito não é uma ciência exata, mas há limites. Quando a decisão é tomada levando-se em consideração a capa do processo ou a cara do réu ou quem está envolvido e não o bom senso, a lógica e decisões passadas, a gente fica na dúvida se isso é justiça. Pois é, programas Pingos nos Is, a notícia em destaque, notícia que chegou há pouco, inclusive, a redação, o ministro da Suprema Corte suspendendo a quebra do sigilo do filho do presidente da República. Programas Pingos nos Is, todo mundo aqui conectado
na Jovem Pan. Estamos discutindo e analisando uma informação que chegou há pouco, inclusive, à nossa redação. O ministro da Suprema Corte toma uma decisão, suspende a quebra de sigilo do filho do presidente da República e também de outros alvos da CPI do INSS. E agora o Mota fará a sua análise e reflexão a partir dessa decisão. Para muitos, uma bola cantada. Muitos já esperavam, inclusive, essa decisão. Uma bola completamente cantada. Eu acho que não havia uma única pessoa no Brasil que esperasse uma decisão diferente. O que a gente vê no Brasil é a justiça se colocando como um player político. São magistrados que tinham, alguns, um passado político, eram políticos, foram indicados através de um processo político para atuar politicamente. Essa decisão, eu diria que ela confirma 3 regras que já valem há muito tempo no Brasil. A primeira é que a Corte se coloca como decisora de última instância. Isso é que é importante. Vamos esquecer os detalhes jurídicos. Parece que a Corte decidiu que nada no Brasil é decidido se ela não der a última palavra. Não importa qual seja o assunto. A palavra da Corte tem que vir por último e, é lógico, não há nada que o Congresso possa fazer a respeito disso. Não há nenhuma decisão que o Congresso possa tomar que não seja anulada pela Corte. A segunda regra é aquela que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente vê coisas acontecendo que deveriam resultar em protestos ou atitudes enérgicas dos outros 2 poderes, né? Principalmente do Congresso Nacional. Mas o que a gente observa na maioria dos parlamentares é passividade e aceitação. E a terceira regra é aquela que diz: quem tem padrinho não morre pagão. Então, o brasileiro olha para essa situação e ele está comentando agora. Imagine a pessoa que tem um padrinho no Estado já está protegida. Imagine alguém cujo pai foi presidente já 3 vezes desse país. Pois é, só para a gente fechar essa discussão, Dávila, o aspecto relacionado à interferência ou desrespeito às prerrogativas de um outro poder. Poxa, a gente está tratando disso há quanto tempo, né? Quantas determinações da Suprema Corte ou de outras cortes acabam inviabilizando aquele que seria, naturalmente, a responsabilidade, por exemplo, da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Onde isso vai parar, Dávila? Boa pergunta, Caniato. Só aumenta a tensão entre os poderes. Esse ativismo judicial distorce o poder do legislativo, faz com que o judiciário se torne legislador e executor. Agora, tudo aquilo que nós defendemos da importância da autocontenção, está cada dia mais difícil acreditar que pode ter algum tipo de autocontenção com ministros que não conseguem sequer se conter nos seus pareceres ou respeitar outro colega que está tomando conta do caso. É um desrespeito total. Virou uma situação hoje de que a voz política se sobrepõe à Constituição. O voluntarismo pessoal está acima da Constituição. E isto é um crime contra o direito. O que o ministro da Suprema Corte tem de fazer é seguir rigorosamente o que está na Constituição e não interpretá-la de acordo com o seu viés político, suas crenças pessoais ou sua ideologia.